Vamos abrir esse vídeo com uma pergunta. Você costuma assistir aos filmes da franquia Kamen Rider? Hoje em dia os filmes servem mais para promover as séries de Kamen Rider, e a maioria desses filmes são bem bobinhos, e vai desde filmes fazendo crossovers com outros Riders, até filmes fazendo crossover com Super Sentai e Metal Hero. Mas antigamente, lá na era Showa, a coisa era bem diferente, porque os filmes de Kamen Rider traziam não só histórias novas, mas também Riders novos para a franquia. Um grande exemplo é Kamen Rider Shin Prólogo, mas não é desse filme que a gente vai falar, até porque eu já fiz uma mega análise desse filme, e eu recomendo muito que você assista porque até agora esse foi um dos melhores vídeos que eu já fiz. Hoje eu vou analisar e dar minha nota final para dois filmes que também foram produzidos na era Showa, Kamen Rider J e Kamen Rider Zeto. E não se assuste que o vídeo não vai ficar longo porque eu vou analisar dois filmes. Eu vou analisar esses dois filmes porque esses filmes são muito pequenos, cada um individualmente tem menos de 50 minutos. Então eu só achei que ia ser mega injusto fazer tudo separado. Mas antes da gente seguir, eu quero pedir encarecidamente que você deixe o like e se inscreva, porque eu notei que nos últimos vídeos vocês estão se esquecendo de fazer isso. Vocês não têm ideia do quanto que a inscrição e o like de vocês me ajudam. Só para vocês terem uma ideia do quanto que eu me esforço por vocês, o último vídeo, que como eu já disse foi a análise do filme Kamen Rider Shin Prólogo, foi desmonetizado. Tá vendo que eu me atrevo a passar por vocês? Então vai, vocês não vão se arrepender, eu prometo. Enfim, sem mais delongas, vamos logo analisar os filmes. Em Kamen Rider J, nós acompanhamos a jornada de Keiji Segawa, que é um repórter e que tem uma irmã chamada Kana. E quando chega no planeta uma raça alienígena chamada Fog, ele sequestra a irmã dele, porque eles querem usar a irmã dele em um ritual para que a Fog Mother, que é a líder deles, domine o planeta Terra. E no processo do sequestro dela, ele acaba morrendo, mas ele é ressuscitado pelos espíritos da Terra, que concedem a ele o J-Power. Nisso ele se torna o Kamen Rider J, que vai lutar contra a Fog Mother para resgatar sua mãe e salvar o planeta. No Kamen Rider Zeto, nós acompanhamos a jornada de Masaru Aso, que acorda de um coma de 2 anos no meio de uma floresta. E lá na floresta ele começa a escutar uma voz telepática, pedindo para que ele salve o filho do Dr. Mochizuki. Aí nisso ele acaba descobrindo que ele foi transformado pelo próprio doutor num ser biológico chamado Kamen Rider Zeto para proteger o filho dele do neo-organismo, que foi um experimento do doutor que acabou dando errado e deu origem ao monstro que quer ferrar com toda a humanidade. E é preciso ressaltar que por mais que o visual do J e do Zeto sejam bem parecidos, as histórias e os personagens são diferentes, pessoal. Porque, como eu disse, o J é um guerreiro da Terra, um ser espiritual, enquanto o Zeto é uma arma biológica. Sem falar que o J é muito mais focado na ação, enquanto o Zeto é muito mais focado no equilíbrio entre a construção do personagem, a resposta das perguntas que vão sendo feitas durante a trama e a ação. E uma coisa que me pega muito nesses filmes, e que raramente a gente vê hoje em dia, é a atmosfera, porque, cara, se você assistir esses filmes, você vai notar que eles têm uma atmosfera de dark fantasy. É tudo muito sombrio, muito tenebroso. Você tem ali um protagonista que vai adentrando cada vez mais nesse mundo, enfrentando coisas que ele nunca viu, coisas realmente nojentas, grotescas. No Kamen Rider J, cada um dos servos da Fog Mother tem uma forma humana, porém é só para se disfarçar, porque eles têm umas formas de monstro. E aqui, galera, vou ser sincero que não foge muito da temática Tokusatsu, são monstros de pano. A diferença é que, como é um filme, eles puderam investir em mais algumas coisas e puderam exagerar um pouquinho mais em um ponto aqui ou acolá. Aí assim, pessoal, os servos da Fog Mother são 3. O primeiro se transforma tipo num sapo. O segundo, que é uma mulher, se transforma numa espécie de passarinho mutante demônio, alguma coisa assim. E o terceiro, pessoal, eu acho que isso é uma barata. Tá aparecendo aí na tela. Pra mim isso aí é uma barata. Eu não sei pra você, né?
No Kamen Rider Zetou não tem muitos inimigos. O inimigo basicamente é aquele ser biológico que aparece no comecinho do filme, que é o neo-organismo que fica perseguindo o filho do doutor. Aí com o passar do tempo, aquele ser vai evoluindo, ficando mais forte. E no começo do filme já deixa bem claro que aquele ser é mais forte do que o Kamen Rider Zetou. Que é pra ter aquele desafio, né galera? Se o inimigo não for mais forte que o protagonista, fica muito chato. Eu tinha dito que o que eles tinham de parecido era só o visual dos personagens principais. Mas outra coisa é com relação à jornada, porque no fim de tudo eles querem resgatar alguém e enfrentar uma criatura super poderosa. E com relação aos objetivos dos vilões, a Fog Mother já tinha vindo muito antes aqui na Terra e ela causou a extinção dos dinossauros porque ela soltou os filhos dela para se alimentarem e depois ela foi embora. Só que agora ela voltou porque os seres humanos são uma fonte muito mais nutritiva para os filhos dela. Então ela quer escravizar e dominar o planeta Terra para que eles possam viver e se alimentar eternamente. Já no Kamen Rider Zetou, o neo-organismo ele foi criado pelo doutor com a intenção de ser uma criatura perfeita. Só que como ele saiu do controle, ele se acha melhor do que os seres humanos. Ele se acha um deus, uma criatura perfeita, e por isso ele quer escravizar os seres humanos. E só para não ficar confuso, essa aqui é a forma original do neo-organismo. E essa aqui é a forma que ele assume para lutar com o Kamen Rider Zetou. Bom, e nesse ponto é basicamente isso. Não tem muito mais o que falar, vamos pro próximo. Assim, com relação aos personagens não tem muito o que falar. Porque como são filmes curtos, então eles jogam muito naquilo que já funcionava antes para poder fazer algo legal com a limitação que eles tinham. Então, por exemplo, o protagonista de Kamen Rider J não é lá algo mega criativo, não, ele é padrãozão. Ele é basicamente um herói que quer salvar a irmã dele. Com relação a outros personagens, como os Espíritos da Terra, não tem muito o que falar. A irmã dele também é uma personagem legal, é basicamente aquela criancinha fofa. Os servos da Fog Mother também não tem muito o que falar, eles são até meio travadões, né? Porque a função deles é levar porrada. E a Fog Mother é a que realmente brilha, porque ela é muito sinistra e muito assustadora. E também vale destacar uma coisa, é que assim, quando ele é ressuscitado, os espíritos da Terra deixam com ele um gafanhoto que fala para poder fazer companhia a ele e orientar ele. E esse gafanhoto é bem legal e carismático, então vale ter falado dele. E com relação às lutas, é aquele negócio, são muito boas e muito bem coreografadas. Mas no Kamen Rider J as lutas têm um detalhe que torna muito diferente. Como é um filme, então eles podem fugir um pouco do padrão que a franquia gosta de manter, sabe? Então as lutas são bem mais violentas aqui. Por exemplo, tem sangue, tem parte de personagem sendo arrancada. Os inimigos, como eu já tinha falado antes, são bem nojentos. A ambientação é aquele dark fantasy, bem puxado pro terror mesmo. Enfim, é muito único. E com relação ao Kamen Rider J, o protagonista é mais interessante. Porque, como eu disse, ele não se lembra de nada. Então, aos poucos, ele vai se lembrando e descobre que a sua vida foi marcada por essa tragédia de ter sido transformado e agora tem que proteger o filho do doutor. E as lutas no Kamen Rider Zetou são basicamente iguais no J. Parte sendo arrancada, sangue, violência, enfim. Mas tem uma coisa que dá um diferencial muito legal. Porque se você assistir Kamen Rider Zetou, você vai perceber que o visual dele é bem mais orgânico do que no Kamen Rider J. Então a dinâmica da luta fica bem mais diferenciada. Porque como é orgânico, então por exemplo, é um ombro que se abre e fica aquele sangue saindo, mas de dentro sai uma bazuca que atira. Enfim, o dinamismo é totalmente diferente só por causa desse detalhe. E com relação aos personagens, no Zetou eles são mais desenvolvidos. Por exemplo, a gente tem o próprio menino, que é filho do doutor, que é um menino que no começo ele vai ter ódio do pai, mas depois ele vai começar a entender o lado do pai. A gente tem o avô do moleque, que é quem vai guiando o Kamen Rider Zetou, vai explicando as coisas a ele, explicando por que o moleque é daquele jeito. E com relação aos inimigos, não tem muito o que falar, porque é só um, que é o neo-organismo, e eu já falei bastante dele. E o Zetou também tem um pouco de Dark Fantasy, mas ele tem uma atmosfera muito mais voltada para perseguição, porque é o robô tentando proteger o menino, mas tem outra criatura que quer matar o moleque. Galera, antes da gente avançar, eu queria dar alguns avisos para vocês.
Primeiro de tudo, lembrar vocês novamente de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o joinha. E se possível, comentar alguma coisa. E também, galera, o nosso canal agora tem uma comunidade. Lá eu vou atualizar vocês sobre novidades, falar sobre vídeos novos no canal, fazer enquetes, enfim. E também vou trocar alguns memes com vocês, vocês vão gostar bastante. Sem mais delongas, vamos lá. Em Kamen Rider J, ao mesmo tempo que o foco maior na ação é o ponto positivo, também é o ponto negativo, porque ele deixa muito da história um pouco de lado, sabe? Eu não digo a história muito dos vilões, porque ela é bem explicada lá pro final. Eu digo mais a história dos espíritos da Terra. O que você sabe é que eles protegem a Terra e não podem sair de dentro dela porque eles têm fraqueza à luz solar. E outra coisa, que não é exatamente um ponto negativo, mas muita gente pode achar esquisito, é que esse Kamen Rider é conhecido como Kamen Rider Gigante, porque lá pro final do filme ele reúne as energias da Terra para poder lutar de igual para igual com a Fog Mother. Aí nisso ele fica gigante. Aí tem uma galera que talvez ache esquisito, né? Porque quem tem a fama de ficar gigante para lutar com um monstro é o Ultraman. No Kamen Rider Zetou não tem tanto problema, o único problema é uma cena, e essa cenazinha é rápida, mas deixa confuso. Porque olha só, o Dr. Mochizuki criou o Kamen Rider Zetou para poder proteger o filho dele do ser orgânico, o neo-organismo que estava atrás do filho dele, porque tinha saído do controle, enfim, aquilo que eu já expliquei. Ou seja, dá a entender que ele só foi criado depois para poder proteger o filho dele. Mas pessoal, o neo-organismo, quando está atrás do garoto, quando ele olha para as pessoas, ele tem algumas lembranças de quando ele ainda estava se desenvolvendo. Por exemplo, quando o neo-organismo olha para o garoto pela primeira vez, ele tem lembranças de quando ele era só um cérebro e o garoto ficava interagindo com ele, tocando a música, enfim. O problema é que quando o Kamen Rider Zetou aparece pela primeira vez para combater o neo-organismo, o neo-organismo olha para o Kamen Rider Zetou e tem uma lembrança de quando o doutor estava apresentando o projeto do Kamen Rider para ele, quando ele ainda era um cérebro. Aí fica confuso, porque lá pra frente ele falou que ele foi criado para combater o neo-organismo. Aí essa cena dá a entender que, na verdade, ele já estava sendo criado bem antes. É só essa cena que fica confusa. Eu acredito que a ideia é a seguinte: ele tinha esse projeto, mas ele não queria criar um protetor para o filho dele, porque o neo-organismo estava controlado. Aí quando o neo-organismo sai do controle, aí ele muda de plano, sequestra o cara para poder transformar no Kamen Rider. Eu acredito que seja assim. Só essa cena conseguiu deixar o roteiro de um filme de quase 50 minutos totalmente confuso. Galera, considerando tudo que eu já falei aqui, Kamen Rider Zetou comigo tem um 9 e Kamen Rider J comigo tem um 8. Se você quiser assistir, eles estão disponíveis no canal Toei Tokusatsu World Oficial, com legendas em português para você não ter que ficar procurando por aí. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que eu tenha despertado o interesse de vocês para assistir esses filmes, porque são filmes que realmente valem a pena. E mais uma vez, não esqueçam de dar uma passadinha lá na comunidade do canal e ficar de olho. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.